Boa noite a todos do grupo. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde o Senhor vem nos falar de quanto que o Senhor é fiel na vida daqueles que o buscam de coração sincero, aqueles que buscam a santidade, aqueles que buscam a presença do Senhor. E nesta noite eu creio que o Senhor tem algo grande, algo surpreendente para falar ao meu e ao teu coração. Então vamos orar e apresentar ao Senhor esta live. Vamos estar apresentando esta leitura da palavra, crendo que o Senhor agirá por nós. Senhor Deus e Pai, eu venho nesta noite, Pai, te apresentar, Pai, este tempo, Pai, este momento, Pai, que o Senhor nos proporcionou, Pai, para estarmos aqui, Pai, levando a Tua palavra, Pai, ao coração, Pai, daqueles que precisam de um socorro, Pai, aqueles que se encontram, Pai, angustiado, Pai, aqueles que se encontram aflito, Pai, independente, Pai, da situação em que eles vivem, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. E que esta palavra, Pai, venha tocar no coração dos teus filhos, Pai. Pai, que tudo que vier de ser dito aqui, Pai, venha ser direcionado pelo teu Espírito Santo, Pai. Pai, que eu venha ser, Pai, usado pelo Senhor, Pai. A exemplo, Pai, do teu filho Samuel, Pai. Que o Senhor venha falar grandiosamente conosco, Pai. Fala, Pai, que o teu servo ouve, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, nos esteja enchendo, Pai, da tua presença, Pai. Pai, que esta palavra, Pai, venha, Senhor, tocar nos nossos corações, Pai. Pai, que esta palavra venha abrir o nosso entendimento, Pai. Que esta palavra venha nos trazer confiança, Pai. Que esta palavra venha nos trazer socorro, venha nos trazer alívio, Pai. Pai, pois a tua palavra, Pai, é verdadeira, Pai. Pai, e aqui nós vemos, Pai, a instrução que o Senhor tem nos deixado, Pai, para que nós possamos estar firmes com o Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir, Pai. Faça de mim, Senhor, a tua vontade, Pai. Fala grandiosamente ao nosso coração nesta noite, Pai. É o que eu oro, o que eu peço, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, esteja abrindo o entendimento de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Então vamos estar dando início nesta noite à leitura da palavra. E hoje o Senhor vem nos falar grandiosamente, através do Salmo 35, onde o Senhor tem algo para nos falar, que é o castigo dos adversários. Então vamos estar atentos a cada palavra do Senhor. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel. Ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram a cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição,
quando ele menos pensar, e prenda-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Paga-me o mal pelo bem, que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes era pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, os meus irmãos. Andava curvado de luto, com quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os objetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins. Rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra a alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças no grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes? Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para minha causa. Deus meu é o Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubra-se de pejo e ignomia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Oh, glórias a Deus, aleluias por esta palavra. Aqui nós vemos que no Salmo 35, Davi clama por socorro, porque ele via que os adversários se estavam levantando contra ele. E aqui no versículo 35, no Salmo 35, verso 1, nós compreendemos aqui que quando o salmista nos fala, ele sente a confiança no Senhor. Contende, Senhor,
com os que contendem comigo. Ou seja, aqui ele nos fala que aqueles que têm contenda contra ele, desejando mal, o Senhor entrará na causa. Como diz a palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E aqui nós vemos que o salmista nos fala, peleja contra os que contra mim pelejam. Ou seja, o salmista está nos dizendo, neste verso, que aqueles que tentam destruir a vida do salmista, o Senhor estava entrando e parando aquelas pessoas que desejaram mal para o salmista, ou seja, para Davi. E aqui nós vemos que Davi faz uma oração. Este Salmo 35, aqui no verso 4, nós podemos dizer que é uma oração de clamor de Davi aos ouvidos do Senhor, que ele diz: sejam confundidos e cobertos de vexames os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Aqui nós vemos a sabedoria que Deus tinha dado a Davi. Ele não pediu a morte dos seus adversários, mas ele pediu que o Senhor entrasse e fizesse que eles retrocedessem, que eles fossem envergonhados, para que eles viessem compreender que há um Deus poderoso, há um Deus que é capaz de tudo. E esta palavra hoje o Senhor nos fala, que apesar de muitas das vezes os adversários se levantar contra a nossa vida, desejando nos destruir, nós temos que ter esta sabedoria de Davi, dizendo: retrocedam e sejam envergonhados. Não desejarmos a morte, não desejarmos o fim dos nossos adversários. Porque muitas das vezes, esses adversários que estão na nossa vida, eles irão se converter e buscar os caminhos do Senhor. Porque muitas das vezes eles deram brecha para o inimigo, onde o inimigo tem afrontado, tem trabalhado e tem usado eles para destruir os escolhidos do Senhor. Mas nós vemos que Davi tinha confiança e ele sabia que os escolhidos do Senhor não seriam destruídos. Porque aqui ele sentia confiança, que quando ele diz no verso 1, contende, Senhor, com os que contendem comigo. Ou seja, que ele sentia que Deus era por ele. E se Deus era com ele, quem poderia ser contra ele? E assim tem que ser na minha e na tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui nós vemos que a nossa oração tem que ser isto. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Ou seja, que os nossos inimigos, nós temos que orar para eles, pedindo a Deus que abra o entendimento deles, abra os olhos deles, para que eles venham sair desta cegueira que eles se encontram. A exemplo de Davi, que nos diz aqui, quando Davi fala que eles retrocedessem e que eles fossem envergonhados. Davi em momento nenhum pediu a morte deles, mas pediu que eles voltassem para trás, para que eles pudessem ver o agir de Deus. E nós vemos que aqui no verso também, no verso 6, nos fala: torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Nós vemos que aqui Davi clama ao Senhor, dizendo que aqueles que se levantaram para derrubar Davi, que o caminho deles se tornasse escorregadio, e não permitisse que eles chegassem até Davi. E nós temos muitas das vezes visto inimigos se levantar contra nós. Mas o que?
nós desejamos muitas vezes a morte, desejamos maldade no coração. E nós não podemos permitir que a maldade entre no coração de quem é cristão, de quem ama o Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus nos deixou uma oração que nos fala que nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Porque somente assim o Senhor nos perdoa, se nós perdoarmos aquele a quem nós ofendemos, aquele quem nos ofendeu. Nós temos que liberar perdão. E aqui nós vemos que Davi fala que eles retrocedessem, não que ele desejou a morte. E aqui também no verso 8, nós vemos que Davi fala: venha sobre o inimigo a destruição, quanto ele menos pensar. Ou seja, aqui Davi está dizendo que aqueles que se levantaram, aqueles que não decidiram tomar posição de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. Aqui nós vemos que Davi fala que a destruição chegaria para eles. É aqueles que não decidiram mudar, não decidiram buscar o Senhor Jesus. E que é aqui o Davi nos fala que eles mesmos caem nas suas próprias armadilhas. Então nós vemos aqui que não que Davi estava desejando mal, mas que o que? Nós vemos que antecipadamente no verso 4, Davi fala que eles retrocedessem. Mas aqui, ou seja, no verso 8, se eles não se retrocedessem, eles mesmos estariam caindo naquilo que eles mesmos planejaram. E aqui nós vemos no verso 10, no verso 9, quando Davi sente a presença do Senhor, ele sabia que a alegria dele era no Senhor. Quando ele diz: e a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. No verso 10 também nos fala: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Aqui nós vemos que Davi sente a confiança de Deus. E ele sabe que apesar da aflição que ele estava passando, ele sabia que o socorro era do Senhor. E assim, no dia de hoje, para mim e para você, não importa o que estamos passando, lutas e batalhas, mas nós temos que ter esta confiança que Davi teve, que o nosso socorro vem do Senhor, que é aquele que fez o céu e a terra, e é aquele que tem poder na minha e na tua vida. E nós não devemos nos preocupar com os inimigos, com os adversários, porque o Senhor pelejará por nós. Porque no verso 1, ele nos fala: pelejará contra os que pelejam comigo. Ou seja, contra aqueles que pelejam para destruir a nossa vida. Aqueles que pelejam para nos tirar da presença do Senhor. Aqui nós vemos que Davi fala: o Senhor pelejará por nós. E aqui nós vemos que Davi sente a presença do Senhor. Está confiante no Senhor, porque ele sabia que o socorro dele não vinha de mãos humanas, mas vinha do alto do céu, que era o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. Não importa a situação em que estamos vivendo, de lutas e de batalhas, mas nós temos um rei, e este rei é o que governa o nosso mundo, aquele que governa o planeta Terra. E esse rei é aquele que dá autoridade na minha e na tua vida, de chegar bênçãos e vitórias. Mas para isso nós temos que ter a confiança de Davi e buscar no Senhor,
os caminhos dele. Porque ele nos deixou uma instrução, que é a própria palavra. A palavra nos orienta em tudo. E aqui nós vemos também, no verso 15, que Davi nos fala: quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram sem tréguas. Como vi bufões em festins, rangia contra mim os dentes. Aqui nós vemos que quando Davi fala que aqueles que, quando viu Davi tropeçar, ou seja, um momento de dificuldade, eles se alegraram. Eles sentiram felizes por aquilo que Davi estava passando. E isto serve de lição para mim e para a tua vida. Nós não podemos nos alegrar quando a pessoa está em sofrimento. Nós devemos orar e clamar. É o que nós podemos fazer. É o que o Senhor deixou ao nosso alcance. O Senhor não deixou na nossa mão julgamento, mas deixou a oração para estarmos orando e intercedendo por aqueles que estão passando por momentos difíceis. E aqui nós vemos que no verso 15, quando Davi fala que eles se alegraram quanto Davi estava sendo afligido. Mas nós vemos também no verso 17, quando Davi clama ao Senhor dizendo: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma da violência deles, dos leões, a minha predileta. Ou seja, Davi estava por um momento tão difícil, que ele sentia-se tão aflito, que ele clama ao Senhor questionando: até quando, Senhor? Mas nós vemos que mais adiante Davi nos fala, no final do Salmo 35, no verso 28, ele sente uma confiança tão grande, e ele vê a resposta do Senhor. Quando ele diz para mim e para a tua vida: e a minha língua celebrará a tua justiça, e o teu louvor todo dia. Ou seja, aqui ele vê que ele ia louvar o Senhor todo dia. Porque ele reconhecia que aquilo que ele estava passando era por permissão de Deus. Era para que ele viesse buscar intimidade com o Senhor. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos todos os dias estar buscando intimidade com o Senhor. Porque somente Ele pode mudar a minha e a tua vida. Não importa o que estamos fazendo, não importa o que estamos passando, mas nós devemos nos arrepender, nós devemos renunciar tudo aquilo que nos afasta da santidade com o Senhor, tudo aquilo que nos afasta da intimidade com Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor em todo momento, em todo instante, crendo que o Senhor agirá e Ele trabalhará na minha e na tua vida. Porque o Senhor é aquele que traz um socorro, aquele quando precisa. Mas no tempo do Senhor, não do jeito que nós queremos, mas conforme a vontade do Senhor. Então, nesta noite, vamos estar agradecendo ao Senhor, porque Ele nos deu um dia de vida, nos deu um dia de luta. Ele nos deu uma oportunidade de estarmos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor, de podermos estar agradecendo ao Senhor pelo alimento que Ele nos deu no dia de hoje, pela água, pela respiração, pela vida, pelo trabalho. Nós temos que agradecer ao Senhor por tudo,
Porque em tudo a palavra do Senhor nos disse, em tudo dai graças. Nós devemos dar graça quando estamos na bonança, mas também quando estamos na escassez. Porque a própria palavra nos fala, em tudo dai graças. Então hoje o Senhor nos convida a agradecer, mesmo com as dificuldades, mesmo com as batalhas e as lutas diárias, nós devemos dar graças ao Senhor. Porque se nós estamos passando por lutas e batalhas, é porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos deu um dia de vida. Porque se o Senhor não estivesse conosco, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos passando por batalha. E muitas das vezes o Senhor permite nós passarmos por batalha para provar a nossa fé, para provar a nossa intimidade com o Senhor, para ver se nós estamos buscando o Senhor de todo o coração, se nós compreendemos da onde que vem o nosso socorro. Por isso que muitas das vezes nós passamos por prova. Mas por quê? Porque o Senhor permite para que nós venhamos conhecer aquele que tem poder na minha e na tua vida. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, que é o Senhor Jesus. Porque Jesus está na casa. Basta clamar a Ele, buscando a Ele de todo o coração, porque Ele está pronto para te ouvir, para te salvar, para te restaurar, para te libertar. Mas para isso nós temos que tomar uma decisão e nos posicionar, dizendo: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, e faça a tua vontade, conforme o Senhor deseja. Esta tem que ser a nossa oração. Não pode ser a oração, eu quero, eu preciso, eu faço. Mas tem que ser, Senhor, que venha ser feita a tua vontade na minha vida. A exemplo de Davi, que Davi clamou, mesmo murmurando, indo o Senhor trouxe resposta para ele, porque ele sabia que o nosso Redentor vinha de Davi. Então vamos estar nesta noite, buscando ao Senhor de todo o coração e ouvindo a voz do Senhor a todo momento, porque Ele tem falado conosco nos mínimos detalhes, e muitas das vezes nós não ouvimos, porque nós fechamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus e ouvimos a voz do mundo, ouvimos a voz dos inimigos. Mas nós não podemos permitir isso, porque hoje o Senhor nos chama para recomeçar, para nos darmos um passo de vitória, que é aceitar Jesus na nossa vida, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então, vamos clamar ao Senhor dizendo: Senhor, entra na minha vida e faça a tua vontade. Porque muitas das vezes nós estamos sofrendo, porque nós permitimos muitas outras coisas entrar na nossa vida, mas o nosso Rei, o Senhor Jesus, nós não permitimos. Nós falamos que estamos com Jesus, mas não obedecemos à voz dele, que é aquilo que ele fala. Aquele que quiser vir a mim, renuncie todas as coisas. Então o Senhor nos chama para renunciar tudo aquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor, para seguir o Mestre. E a renúncia que o Senhor nos pede nesta noite é renunciar tudo, não somente algumas coisas, mas renunciar a tudo,
por Jesus como prioridade na nossa vida, como único e suficiente Salvador. Então vamos estar orando e agradecendo ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos orar e clamar ao Senhor, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde, clamando ao Senhor, porque Ele está de ouvidos atento à nossa palavra. Porque a palavra do Senhor nos fala que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Então, nesta confiança, vamos estar clamando ao Senhor de todo o coração, pedindo ao Senhor aquilo que mais precisamos nesta noite, que é a presença de Jesus. É a renúncia, é largarmos as coisas mundanas e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque muitas das vezes nós pedimos riqueza, nós pedimos saúde, nós pedimos de tudo, mas nós não pedimos a presença de Jesus conosco. Muitas das vezes nós não pedimos que o Espírito Santo venha fazer a vontade dele em nossa vida. Então vamos orar, agradecendo por mais este dia e por tudo que o Senhor tem feito na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento te agradecer, Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. Hoje o Senhor tem nos ensinado, Pai, o Senhor tem falado conosco, Pai, que nós devemos clamar somente ao Senhor, Pai, buscando ao Senhor de todo o coração, Pai, e que a nossa oração venha ser, Pai, que os nossos inimigos retrocedessem, Pai, que eles voltem, Pai, que eles não continuem, Pai, porque os caminhos deles serão escorregadios, porque há um Senhor que peleja na minha e na tua vida, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que seja feita a tua vontade, Pai, conforme a ordem do Senhor, Pai, não conforme o nosso desejo, Pai, mas conforme a direção do teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor possa estar visitando cada um, Pai, deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, Pai. Que o Senhor venha cuidar deles, Pai. Venha trazer livramento, Pai. Venha trazer proteção, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai, de todas as enfermidades, Pai. Seja física ou espirituais, Pai. Que o Senhor visita cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, trazendo a restituição, Pai, trazendo o renovo, Pai, trazendo o recomeço, Pai. Oh, amado Deus, glorioso é o Senhor, Pai. Exaltado é o teu nome, Jesus, louvado e engrandecido és tu, Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Pai do céu e da terra, Pai. Pai, nós viemos te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença venha falar conosco grandiosamente através desta palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja nos visitando nesta noite, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando cada um deste grupo de oração, Pai. Dando, Senhor, novas oportunidades, Pai. Trazendo eles para a casa do Senhor, Pai. Pai, que eles possam, Pai, estar despertando neles, Pai, o interesse de conhecer a Tua palavra, Pai. Conhecer a Tua instrução, Pai, que o Senhor nos deixou, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a cada um, Pai. Pai, venho pedir, Pai, que o Senhor possa estar curando, Pai, aqueles que precisam ser curados, Pai. Restituir, Pai, aqueles que precisam ser restituídos, Pai.
Libertar, Pai, aqueles que precisam libertar, Pai. Pai, recomeçar, Pai, aqueles que precisam de recomeço, Pai. Pai, aqueles que se encontram, Pai, afastados dos caminhos do Senhor, Pai. Pai, que esta oração, Pai, venha chegar, Pai, ao coração de cada um deles, Pai, para que através, Senhor, da Tua palavra, o Espírito Santo de Deus, Pai, venha despertar neles, Pai, interesse, Pai, para estar recomeçando, Pai, a caminhada do Teu lado, Pai. E nesta vez, crendo que és vitorioso, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós, Pai? Pai, obrigado, Senhor, por esta live, obrigado por esta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por estas pessoas que irão ver e essas que estão a participar, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida delas, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre elas nesta noite, Pai, a presença do Senhor, Pai. Restituindo, Pai, curando, Pai, libertando, Pai, repreendendo toda enfermidade em nome de Jesus, Pai. Pai, acampa um anjo forte, Pai, ao lado de cada um, Pai, para que venha fortalecer, Pai, e venha ser quebrado todas as muralhas em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro e te agradeço, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela Tua palavra em nome de Jesus. Venho agradecer a todos que participaram desta live e que o Espírito Santo de Deus possa estar indo onde você estiver, tocando dos pés à cabeça, queimando agora toda enfermidade, queimando toda obra do maligno e abrindo teu coração, o teu entendimento, para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor está ouvindo a tua voz e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Então entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. Basta crer e confiar, porque o Senhor está do teu lado agora, queimando toda enfermidade, queimando toda palavra contrária, queimando todos inimigos espirituais, aqueles que possam estar tirando o teu sossego, trazendo angústia, trazendo aflição, trazendo muitas outras coisas. Nesta noite, o Senhor está te visitando. O Senhor está enviando o anjo da cura. Recebe da parte de Deus a presença do Espírito Santo onde você estiver, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos para que viessem repreender todo o mal, todo o inimigo, em nome de Jesus. Então que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, na presença e na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.